aonde o NUPSI fica tá disponível, né? Então, quem está à frente, né? Quem está coordenando é a Jaqueline, e eu passo para ela agora. Muito boa noite, Jaque. Boa noite, estão me ouvindo? Quero agradecer a vocês pela presença, né, nessa reunião tão esperada com a nossa convidada Grisiele, muito bem indicada pela Vanessa, não a conhecia, seja bem-vinda. O NUPSI, né, é o Núcleo de Relações, de Psicologia e Relações Raciais, faz parte da Comissão de Direitos Humanos, né, e estamos ainda, como eu digo, caminhando a passos curtos, mas firmes, né? E ações como essas é importante, né, para a gente refletir sobre o atuar do psicólogo, né, envolvendo as questões raciais, né, e já estamos com os representantes da BIPS, do Grupo Geni. Desculpa, gente, que eu não conheço ainda, tá? Eu acho que a Clariane tá e ela vai apresentar, já que a Comissão de Psicologia e Povos Indígenas. Fique à vontade. Olá, gente, boa noite a todas. Meu nome é Clariane, né, sou psicóloga, faço parte atualmente, né, como um membro da comissão, né, de Psicologia e Povos Indígenas. É uma comissão relativamente nova, apesar dos pesares, né, apesar de já ter vindo historicamente como núcleo, né, até mesmo da Comissão de Direitos Humanos. Atualmente é coordenada pela Vanessa, né. Dentro dessa comissão nós temos algumas pessoas, algumas psicólogas indígenas, né, de várias etnias. Nós temos também, nós que não somos indígenas, somos apoiadoras, e hoje entrou uma nova integrante, né, que é da parte dos estudantes indígenas. Isso, Vanessa? Certinho, né? Essa comissão, ela surge com uma demanda real, né, para tentar ver essa questão da fomentação, né, desse fazer psicológico, digamos assim, que não é um fazer psicológico voltado para a gente, né, voltado aqui para a nossa realidade. Tem sempre uma visão eurocêntrica, né, daquela galera lá de 1500 lá, que visualiza outras realidades, que visualiza outros potenciais que não são os nossos, né, e que com isso continuamos, né, todos nós juntos, marginalizados novamente, né, porque quando a gente observa, né, a realidade, de uma realidade que não é nossa, mas que sempre dizem que é, né, de uma realidade branca, de uma realidade europeia, não condiz com a nossa veracidade. E assim, estou aqui para aprender, juntamente com todas as senhoras, certo? E vamos lá. Hoje eu estou representando, tá, gente? Não sou indígena, infelizmente, não tive essa sorte, mas estamos aqui. Sou de Corumbá, do interior, aliás, Ladário, certo? Mas, e aqui eu tento dar um apoio, uma força, né, com os guatós, que são os daqui, certo? É isso. Para quem não sabe, a Clariana é de Ladário, viu? Cidade vizinha de Corumbá. Somos o interior, gente. Já que você fechou seu microfone. Ai, meu Deus. A representante do Grupo Geni, se apresente. A Maria Carol Ferreira. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Maria Carol, sou psicóloga, mestrando no FMS, e estou aqui como representante do Grupo Geni. Então, o Grupo Geni é um grupo de estudos de negras intelectuais. Ele surgiu na UCDB em 2020, é um projeto de extensão, e desde o ano passado ele está na UFMS. Ele é coordenado pela Carol, que está se formando em Ciências Sociais, a Bruna está no 7º semestre de Psicologia na UF, e a Ladiele é
terminou psicologia agora. E temos também a professora Thaís, que está na coordenação. E o grupo ele tem como objetivo abordar vivências e produções de mulheres negras, promover a integração entre os acadêmicos e incentiva a leitura das autoras negras, porque a gente entende que a questão de raça não é só um recorte, que a gente não precisa colocar como se fosse parte de um todo, mas que toda a nossa perspectiva, a nossa visão, ela tem que ser moldada por uma perspectiva que é racializada. Então, na psicologia, nas ciências humanas, a gente sabe que o nosso currículo ele é muito embranquecido. Então, o GENI ele vem como uma tentativa de enegrecer as nossas epistemologias, de trazer as nossas vivências para dentro da academia, para repensar, para se posicionar e também, claro, para levantar a discussão, né? Então, a gente funciona lá na UFMS, no Bloco 13, as nossas reuniões são segunda-feira, às 6h30, toda semana. E no ano passado, a gente leu Grada Quilomba, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Beatriz Nascimento, e cada vez mais pessoas têm conhecido o GENI, então não fica somente com o pessoal da psicologia, mas também temos ciências sociais, tem o pessoal do audiovisual. É um grupo que está crescendo cada vez mais pessoas estão entendendo a necessidade da gente se posicionar, né, enquanto pessoas para, de fato, debater a questão racial, né, e não sermos omissos em relação a isso, principalmente dentro da universidade, que infelizmente é um lugar de bastante racismo institucional, né, enfim. Mas apesar de funcionar na universidade, a gente não está só por lá, então a gente está sempre participando de eventos, seminários na Câmara, sempre que tem algum movimento, a gente está lá se posicionando, e no ano passado a gente teve eventos externos, então tivemos um baile funk e um desfile de moda lá no Capivas, para a gente pautar sobre a representatividade, que os nossos corpos têm que estar em todos os espaços, né? Que a nossa beleza precisa ser exaltada. Então, eram só empreendedores negros e indígenas, e os modelos também eram todos negros e indígenas. Muito bacana, muito bonito. E aí, no Julho das Pretas, a gente fez um evento que chama Vozes Negras. Então, teve empreendedores, teve o pessoal da arte. Foi bem bacana também, um evento bem bonito. E a gente ajudou a organizar o Nossa Voz, que é para dar representação para a população indígena, a população amarela e a população negra. Então, teve roda de conversa, palestra, oficina, e aconteceu lá na UFMS. E é basicamente isso. O GENI tá em todas as instâncias, assim, tá na pesquisa, tá nos eventos sociais, e a gente está sempre tentando se posicionar e transitar entre os espaços, né? Então, a gente gostaria muito de fazer parcerias com o CRT, estamos super abertos, assim, e é isso. Seja bem-vinda, te abraçaremos. Obrigada. Feliz. Da BIPSI, Vanessa? Isso, juro que eu tentei outra pessoa, mas as agendas não conseguiu, então vai ter que ser eu mesmo. Estou cansado já de ouvir, né? Mas vamos lá. Eu estou representando a BIPSI, que é a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, né? Que é uma articulação que reúne psicólogos indígenas de todo o Brasil, né? E que o nosso principal objetivo é pintar a psicologia de Urucum e Genipapo. O que seria pintar a psicologia de Urucum e Genipapo? É se lembrar que a psicologia ainda é branca, eurocêntrica e racista, e que no Brasil somos mais de 305 povos indígenas ainda, né? Que resistem a toda uma promoção de ações de genocídio, de epistemocídio e todo, né, os sídios possíveis, né, diante dos nossos corpos. Nossos corpos são sempre alvos, né? Quando eles não estão apagados, eles são alvos. Então, a BIPSI ela se formou no 10º CNP, né, em Brasília, e ela tem até o momento trabalhado principalmente dentro das ações, dentro do sistema conselhos, né, para conscientizar, é até engraçado isso, né, mas conscientizar a psicologia de que ela precisa olhar para nós,
de que ela precisa não nos dar voz, porque isso a gente está gritando desde 1500, né? Ela precisa nos dar ouvidos, né? Ela precisa entender que se ela é baseada, né, na promoção dos direitos humanos, nós também somos humanos. Então, nós também somos alvo de defesa, ou deveríamos ser alvo de defesa e não de violência por parte da psicologia. Então, temos as nossas redes sociais, né, da ABIPSE, no Instagram, podem entrar em contato, qualquer dúvida. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. A gente nunca cansa de te ouvir, viu? Pode parar com isso. E, então, vamos... a Grisiele, né, nossa convidada, fique à vontade para compartilhar suas experiências, né? Você tem 25 minutos, eu sei que falaria a noite toda, né? Tá? Fique à vontade. Então, boa noite a todas as pessoas. Me parece que estamos em predominância mulheres, mas não tenho certeza. Então, boa noite a todas as pessoas. Essa hora, eu me apresentar é sempre um momento delicado. Eu estou tendo oscilação na internet aí para vocês, não? A Vanessa está dando uma tremilicada aqui para mim. A minha câmera, fica tranquila. Efeitos especiais. Esse é um momento sempre delicado para mim, né? Porque do lugar que eu tenho ocupado, eu tenho vontade de me apresentar como uma mulher afro-indígena. Mas como boa parte da população que sofre, né, com a colonização, eu não tenho referência da minha família indígena. Aliás, pouca referência da minha família indígena, né? Minha família indígena foi aculturada, então eu fico sempre com medo de dizer que eu sou uma pessoa afro-indígena, porque eu não vou poder dizer da minha etnia. Então, eu ousei dizer isso, eu falei, inclusive, para a Anitta esse final de semana, né, porque sai um texto numa revista do meu CR que diz que eu sou afro-indígena. Eu ousei dizer isso numa reunião, num evento da ULAPSE, porque eu achava que era muito importante marcar esse lugar. E aí, desse lugar, foi a única vez que eu tive essa coragem, né, de dizer, porque eu sabia que as pessoas entenderiam da importância de eu afirmar esse lugar, mesmo sem poder falar de que etnia eu venho. Me emocionei um pouco, porque hoje pela manhã, muito interessante isso. Indígena era a mãe do meu avô, a avó Emília. E hoje eu acordei pensando no meu avô, e acordei emocionada já. Eu estou o dia inteiro emocionada, porque estou o dia inteiro pensando nele, e ele morreu há mais de 30 e poucos anos, né? Eu acordei o dia inteiro pensando nele. Então, falar disso me emociona um pouco. Mas eu vou me recompondo e retomando, né? Então, no geral, tenho feito minha autodescrição como uma mulher negra, de pele parda. Essa é uma outra coisa que eu fico me questionando, se essa pele parda também não é porque é uma pele indígena, né? Mas não tenho certeza disso. Visto brincos vermelhos, um cabelo com tranças bem compridas, tranças de metro, no penteado afro. Tive que pôr um óculos, porque a idade está me fazendo, para poder ver vocês melhor, colocar meu óculos bem bonitinho, de gatinho, e um batom vermelho. Um macacão colorido e uma pulseira egípcia. Eu pensei esse nosso encontro como uma retomada de algumas coisas, quando Vanessa me convida, né? Acho que uma retomada de como eu cheguei aqui, porque hoje eu ocupo a presidência do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Está entre os maiores conselhos do país, tenho certeza se a gente está em terceiro ou quarto lugar, ou quinto, mas entre os 5 maiores do país, né? E
E aí eu pensei de falar um pouquinho dessa trajetória, como é que eu chego a ser a primeira mulher negra a presidir esse conselho, mas também pensei da gente fazer isso num formato muito de bate-papo, assim, sabe, não de palestra. Vou apresentando algumas coisas e vocês podem ficar muito à vontade para me interromper sempre que entenderem necessário, tá? Eu brinco que eu sou uma alpinista social no sistema conselhos. Por quê? Eu não tenho percurso dentro do sistema conselhos, né? Não fui conselheira em outras gestões, etc. Eu fui colaboradora na última gestão, e é desse lugar, na verdade, anterior. Vanessa não lembra, mas eu conheço Vanessa desde o ano do CNP que montaram a BIPSE, que eu fiquei coladinha nelas, eu e o Paulo Vitor, mas eu só lembro do Paulo Vitor Navasconi, porque se fosse eu também, você ia lembrar do Paulo Vitor Navasconi, porque ele é maravilhoso. Eu fiquei o tempo inteiro colado no Paulo Vitor, então fiquei com elas nesse CNP, depois a gente se vê num outro CNP, e já nesse outro CNP que a gente se encontra, já estava marcado, então, eu e Vanessa temos uma parceria que é da gestão anterior, né, e a gente se encontra em Brasília, eu digo, oi, Vanessa, eu que sou Grisiele, é para minha cidade que você está indo, que a gente organizou um evento aqui. Já nesse movimento de descentralização da psicologia paranaense, porque algumas pessoas dizem psicologia curitibana, e tem uma coisa que eu tento firmar, que a gente não é a psicologia curitibana, a gente é a psicologia paranaense. E Curitiba faz parte do Paraná. Então, foi talvez o maior evento, foi o evento que comemorou o aniversário da psicologia, a gente fez na cidade em que eu era representante setorial. Então, nessa gestão anterior, eu fui representante setorial, a gestão da pandemia, e membro da SER, a gente chama de SER aqui no Paraná, né, que é a Comissão Étnico-Racial. A nossa Comissão Étnico-Racial é a única no país permanente por regimento. Inclusive, a gente está precisando mexer no nosso regimento e nós estamos segurando, porque é a nossa que dá jurisprudência para o resto do país. Então, nós estamos segurando para mexer no nosso regimento até que uma outra seja aprovada, e aí a gente tenha jurisprudência num outro regional para a gente poder mexer na nossa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos seguir no mesmo regimento para a gente não perder isso, porque isso é muito importante para nós. E para nós, não só para nós, Paraná, né? Para nós pessoas que entendemos que a racialização da psicologia é importante. Então, a comissão surge em 2000, eu posso errar essa data, talvez 2015 é o primeiro embrião da comissão. Não tenho bem certeza da data, mas imagino, acho que foi 2015, quando o professor Jefferson Olivato, também do interior do Paraná, se preocupa com as questões étnico-raciais e junta um grupo de estudantes e vão estudar e fazem parceria com o conselho e vão estudar os processos étnico-raciais. Troca a gestão, essa gestão perde e é desfeita a comissão étnico-racial. É colocada como parte da Comissão de Direitos Humanos, e todas as pessoas que participavam da comissão naquele momento não são acolhidas como participantes, né? E o professor Jefferson continua o trabalho, mas agora fora da política da psicologia brasileira, né? Fora do sistema, fora do Conselho Regional de Psicologia. Quando a gestão, que foi a gestão da pandemia, ganha, a gente retoma o processo, né? Retoma com algumas pessoas do início da campanha, da comissão, e com outras pessoas, e eu fui uma dessas outras pessoas. Gente, por favor, não fechem todas as câmeras, senão eu vou ficar muito triste achando que eu estou falando só comigo.
Pode falar. Desculpa, Grisele, eu moro no interior, muito interior, e aqui é muito quente. Meu celular tá superaquecendo. Se eu ficar com a câmera Sim. ligada ou eu caio, é só uma explicação, tá, gente? Desculpa. Ah, não, tudo bem. Acho que quem tem necessidade de fechar, tá tudo bem, mas é que de repente fechou todo mundo. Eu falei, vou fechar a minha aqui também. Acho muito. Eu tenho muita Fica água, hein? Só me justificando. Eu tenho dificuldade do trabalho remoto, já é difícil para mim. Se eu achar que eu estou sozinha, então, daí que fica pior. Então, esse grupo volta, mas volta numa fase muito difícil, que é a fase da pandemia. Só que foi a comissão que mais trabalhou dentro do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. É a comissão que tem maior produção, é a comissão que fez mais eventos, os dados estatísticos do Conselho mostram que é a comissão que conseguiu ficar mais atuante durante a pandemia. Com revezamento, porque a gente foi adoecendo, então a Rose, que é a nossa vice-presidenta, e que hoje está de volta na presidência, como a SER é uma comissão permanente, então é uma presidência, né? Então, a Rose volta para a presidência, ela tinha saído no começo da gestão, mas ela volta agora para a presidência da SER. E aí, com esse revezamento, quem ia perdendo fôlego ia dando uma pausada, uma descansada, e outra pessoa vinha e tocava o bonde. E assim a gente foi tocando e fazendo uma série de coisas. E aí, quando vai passar o regimento, acho que esse é um ponto bem interessante da gente conversar antes de eu dar sequência, é como esse regimento é aprovado. Quando vai passar o regimento no Conselho Federal, eles não aprovam o ponto da SER. E os conselheiros da época da gestão me fazem contato comigo e pedem, dizem, olha, nós vamos agendar uma reunião com a conselheira que está cuidando da pauta, e você, se você puder participar, se você puder trazer outras pessoas, porque nós precisamos convencê-la da importância da Comissão Étnico-Racial ser permanente. E qual é a importância da Comissão Étnico-Racial ser permanente no Paraná? Porque a gente já tem experiência de que troca a gestão dilui, desmonta. Então, o fato dela ser permanente é garantir que a gente vai conseguir continuar fazendo o debate no Paraná. Aí a gente teve uma reunião com essa mulher, e foi uma reunião extremamente violenta com a gente. Estava ela, estavam os advogados do Conselho Federal de Psicologia, e foi muito violento, assim, a gente ia falando do racismo no Paraná, e dessa importância da comissão ficar, e ela dizia que não, que a gente está lá nos direitos humanos. E não é que a gente não esteja, a gente está nos direitos humanos, é fundamental, como Vanessa falou, se é direitos humanos, nós também somos humanos, então fala dos nossos direitos. Porém, se a gente não ocupa um lugar específico, nós somos engolidos por todas as outras pautas. As nossas pautas não são pensadas, então é por isso que a gente precisa garantir um lugar específico. A notícia que chega para a gente é que não foi aprovado, mas de repente saiu um diário oficial aprovado. Então, é por isso que a gente cuida com tanto cuidado desse regimento, porque a gente não tem certeza se aquilo foi uma deliberação e aprovou, porque a informação que a gente teve é que não tinha sido aprovado. Então, a gente acha que há um erro, acontece um erro aí na hora da publicação do Diário Oficial e publicam com a Comissão Étnico-Racial Permanente. E a partir disso, nós estamos tensionando o Brasil todinho para transformar todas as comissões étnico-raciais em permanente. A Clarine está colocando, né, de que difícil a leitura racial, a dificuldade da gente não conseguir se ver e se colocar no olhar do outro, é isso mesmo. E as coisas vão ficando explícitas nesse tipo de reunião que não consegue entender a demanda que a gente está colocando, né. Aí, então, isso já
à beira, esse diário oficial, se eu não me engano, sai no Corep. A gente fica sabendo no Corep que ela se torna permanente. E aí, no Corep, vai se lançar a chapa. Como é que chega o convite para a chapa? Tem a reserva de vagas, que vai seguir tendo agora, né, nessa próxima eleição, vai seguir tendo reserva de vagas novamente. E nós, pessoas da Comissão Étnico-Racial, fomos convidadas individualmente para fazer parte da chapa. Todas nós declinamos, ninguém queria assumir. Acho que tem um dado importante, né, que nós, pessoas negras e pessoas indígenas, nós ganhamos menos do que as pessoas brancas. Nós precisamos trabalhar muito mais para tentar, e às vezes nem chegar perto do que as pessoas brancas ganham. Então, a gente está sempre sobrecarregado. Então, não era do nosso interesse, nem pessoal, nem nesse momento, nem coletivo. Todo mundo disse não, e era isso. Aí a gente vai para a inauguração da sede de Londrina, também aqui no interior, ainda anterior ao Corep, e a montagem de chapa, e novamente veio um convite para a gente. Vocês não vão participar, vocês não vão entrar com a gente na chapa? E aí a gente se reúne, a gente não responde, mas o professor Jefferson, de novo, nos chama, e nos reunimos, e aí o que a gente deliberou naquele dia era que se a gente entendia que mudanças são importantes de serem executadas, nós precisaríamos participar, então, do ato político, porque a gente precisa entender que a nossa função dentro do conselho é uma função política, todas nós, todas as pessoas conselheiras, o Conselho de Psicologia tem a função política de organizar a psicologia brasileira. E aí, nesse momento, a gente entende que sim, que a gente vai participar como membro da chapa, mas entendendo que não bastava ser membro da chapa. A gente precisava, porque a gente sabia que o que queria era que a gente fosse compor as cotas, né? E era desse lugar. Agora tem cota, tem que compor, então venham compor as cotas. E estou falando isso sem racializando mesmo o processo, né, sem questionar nenhuma pessoa que organizou chapa, nem nada, porque são, inclusive, pessoas queridas. Mas é esse processo de não fazer a leitura do movimento político, né? Eu brinco que me convidaram porque acharam que eu era boa negra, até descobrirem que eu não sou boa negra. E não demorou muito para descobrirem que eu não sou a boa negra. Então, quando a gente se reúne e entende que a gente vai entrar coletivamente para compor essa chapa, que a gente vai entrar já organizado politicamente, porque eu acho que essa também foi uma diferença do Paraná em relação aos outros regionais. A gente já tinha uma organização política interna. Então, quando a gente entra para o regional, a gente já vem articulado e organizado politicamente. E a gente diz que a gente vem, mas que a gente quer uma cadeira na diretoria. Esse era o nosso sonho mais ousado, uma cadeira na diretoria, porque a gente entendia que as pessoas precisavam se ver representadas na diretoria, ter uma pessoa representando na diretoria. Esse foi um pedido que muitas pessoas estranharam, acharam ousado demais, mas precisavam compor, então ficou que sim, que a gente teria uma cadeira na diretoria. Na hora da discussão de quem vai ser encabeçadora de chapa, o grupo já tinha um entendimento de que seria uma mulher. E aí foi se discutir quem era mulher. Tinha-se a intenção que fosse uma mulher negra, sim, mas não eu, que era uma mulher que já vinha da gestão anterior. Talvez essa boa negra, diferente de mim. Mas é alguém que já tinha um envolvimento político com o grupo, né, e era... Só que ela, de pronto, já disse que não tem condições de assumir em função do trabalho, e aí começaram pela ordem alfabética, e todas as mulheres foram declinando.
Quando ia chegar no meu nome, um pouquinho antes do meu nome, tem outros nomes, e um desses nomes diz assim, esse nome era um homem, né, diz que talvez não fosse preciso ser uma mulher, nem uma pessoa dentro dos marcadores, porque era essa a defesa, nós vamos ter encabeçador de chapa uma pessoa dentro dos marcadores sociais. E aí, aqui hoje a minha conselheira secretária, que é maravilhosa, chama Fernanda Primo, dá-lhe uma nos dedos e diz, não, ter marcadores é necessário, está lá na composição do estatuto, tem que ter marcadores. O que nós estamos querendo dizer aqui é que nós vamos, na radicalidade, vamos fazer a coisa para além do que é protocolo. Então, a gente entende, sim, que tem que ser uma mulher. E aí chegou no meu nome, já na sequência chegou no meu nome. Eu fiquei espantada quando chega no meu nome, porque não me via nesse lugar, não tinha experiência com a política da psicologia, não tem experiência com a política, de lugar nenhum, quem dirá com a política da psicologia. Também sou a melhor pessoa para enxergar os meus defeitos, né, e aí achei que talvez eu não fosse a pessoa ideal para ocupar esse lugar. Mas a Rose rapidamente faz a defesa do meu nome, que é a minha vice-presidenta, né, e vai falar que eu estou sendo muito, muito modesta, que ela entende, sim, que eu tenho uma capacidade que era muito importante para o lugar da presidência, que é o da articulação, e que ela entendia que eu era um nome importante para ser encabeçadora de chapa. E aí, quando me perguntam, eu digo que não era o meu desejo, porque de fato não era. Eu sou bailarina, eu estava num projeto de dança, eu estava organizando outras coisas para minha vida pessoal, mas que eu entendia a importância. E que, diferente dos psicanalistas que falam em desejo, que eu não tinha desejo pessoal, mas que eu entendia a necessidade, tanto por ser uma mulher, mas em especial por ser uma mulher afro-indígena. Então, que desse lugar, eu ia, se eles entendessem que caberia, eu ia encabeçar a chapa. Todo mundo disse que ia apoiar e tal, e foi isso. Venceu o meu nome aí para encabeçar a chapa. Depois disso, eu nunca mais parei de trabalhar. Eu disse para as meninas do balé onde eu estava com o projeto, falei assim, gente, só vou fazer a campanha, em agosto eu estou de volta. Não voltei nunca mais. Né? Quer dizer, agora eu estou voltando. Eu reservei a quinta de manhã, eu danço nas quintas de manhã. Exceto quando eu preciso ir para Brasília, que era o caso da semana passada. Então, a partir disso, rolou uma série de dificuldades. A gente ganha a eleição. Então, antes era, será que vamos ganhar a eleição? Meu Deus, ganhamos a eleição. O que isso quer dizer? Né? E as dificuldades começaram já na festa de posse. Eu não prestei atenção muito em algumas coisas, porque eu estava tirando foto com um bando de gente desconhecida, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, e eu estava um pouco assustada com isso. Então, era assim, presidente da OAB, vai lá tirar foto, não sei o que do CRES, não sei o que, não sei aonde, e eu não sabia ninguém, eu só ia sorrindo e acenando, preocupada com isso. Mas a gente tem uma grande confusão na primeira plenária, e aí a Rose fala sobre isso, que quando a gente se juntou para fazer fotos, as pessoas já estranharam. Então, a primeira dificuldade que a gente teve em relação à raça foi nas fotos da posse, porque nunca se teve tanta gente negra no Conselho de Psicologia do Paraná. Se eu não me engano, foram 3 conselheiros em 40 e tantos anos, 50 e tantos anos de conselho. Então, um número muito pequeno. E aí, quando você entra num número grande, porque nós entramos com um número maior do que o número da reserva de vagas, então, quando se entra com um número grande, a gente estava muito feliz de estar junto. Então, as pessoas gritavam, vem aqui tirar a foto, fulano, e juntava aquele tanto de gente preta tirava foto. Vem aqui, ciclano, tirar foto. E juntava aquele tanto de gente preta tirar foto. E os brancos
todos preocupados. Tem um livro que chama Onda Negra, Medo Branco. A gente foi vendo a Onda Negra e o Medo Branco acontecer. Pode falar, Vanessa. Não? Então, a gente foi... Porque também tem uma outra forma de fazer política, que eu acho que é desse lugar que eu quero falar, né? Então, eu falo que houve dificuldades, porque elas existiram, elas ainda existem, hoje num número, numa condição menor, mas elas ainda existem. A gente criou um GT para discutir as delegações do Paraná, quem são as pessoas que vão representar o Paraná. E a gente tem uma reserva de vagas para representação. Então, um número maior de mulheres, vão pessoas negras, de preferência pessoas indígenas, pessoas trans e algumas pessoas brancas. Porque qual é o entendimento que o Paraná está fazendo? Não para a felicidade geral dos paranaenses. Que as pessoas brancas sempre ocuparam esses espaços e que, nesse momento, é hora de outras pessoas ocuparem esses espaços, para que a gente possa, de fato, fazer uma psicologia diversa e plural, porque senão a gente fica só na reprodução dessa psicologia branca de 800 anos. Então, nesse lugar aí, a gente vem trabalhando com isso. Eu fiz pequenos broches para todos os conselheiros, escrito Psicologia Antirracista, entreguei para todos os conselheiros. Um trabalhador do conselho, no nosso planejamento estratégico, fez uma grande bandeira e me entregou. Essa grande bandeira tem circulado o país todo, né, da psicologia antirracista, que é minha grande missão no sistema conselhos. Vocês podem ouvir N coisas desse lugar que eu ocupo por aí afora, que eu quero me aparecer, que eu estou fazendo de tudo para entrar no federal e coisas. Mas qual é a minha grande missão nesses 3 anos que eu tenho de gestão? Levar a pauta da psicologia antirracista. Então, tem foto dessa bandeira no Congresso Nacional. Então, todos os lugares que eu sou convidada aí, a bandeira está junto. Esse final de semana, no evento que a gente fez em Foz do Iguaçu, que a gente teve um juiz indígena, o Valois, na mesa, né, numa conferência, ele fala disso, que ele gostou da bandeira na mesa, ele diz isso lá na página dele, das redes sociais dele. Então, o que a gente está tentando fazer é um compromisso ético-político com essa outra forma de fazer política, essa outra forma de fazer gestão, que não é mais a forma que foi feita até aqui. A gente está levando o nosso conhecimento ancestral de cuidado para transformar a psicologia brasileira. É esse o grande objetivo, é isso que a gente está tentando, se esforçando muito para fazer, poder dar visibilidade às pessoas e às pautas, né, tentando aquilombar da melhor forma possível, entendendo que no quilombo tinham pessoas indígenas, tinham pessoas negras e pessoas brancas que não possuíam pessoas. Então, o quilombo é um lugar que cabe todas as pessoas que queiram se constituir e viver em harmonia, em coletividade. Então, quando a gente fala que a gente está aquilombando um espaço, as pessoas são bem-vindas, desde que entendam desse lugar, dessa natureza, e que é um outro fazer que não é o fazer eurocêntrico. Não sei se eu extrapolei meu tempo, quis dar uma corridinha para falar um pouco das dificuldades e um pouco das coisas que eu tenho tentado construir por aqui, junto com o meu plenário, junto com a comissão étnico-racial. E aí, para finalizar, eu quero dizer só que a gente, na gestão no ano passado, a gente consegue estabelecer também um núcleo indígena dentro da SER. Esse núcleo vem crescendo, que é um orgulho para nós.
Esses dias eu brinquei que a gente daqui a pouco ia ter um núcleo indígena de tanta potência, quer dizer, de tanta potência ele já é, mas um núcleo indígena tão grande que dá para ter uma chapa só indígena no Paraná, né, porque ele tem crescido bastante, de forma muito bonita, com gente muito potente. O meu entendimento que a gente está fazendo transformação nas comissões de direitos humanos do Paraná, então foi dito ao núcleo que se eles quisessem se tornar uma comissão separadamente dentro dos direitos humanos, eles têm essa possibilidade. No meu entendimento, ainda é o lugar mais seguro, porque é o lugar que se está garantido ainda por regimento, né? É o lugar que a gente tem garantido a permanência por regimento, é o lugar que é permanente, né? Porque essa gestão vai passar, a gente não sabe o que vem nas próximas gestões, e o que a gente tem garantido como permanente é o que a gente vai poder deixar. Acho que é isso, gente. Aí estou aqui disponível, a conversa, a troca. Ai, eu acho que eu nem agradeci, né? Eu comecei a falar disparada. Eu queria agradecer imensamente, é um orgulho, uma honra para mim estar aqui com vocês. Sou muito feliz mesmo, e dizer que essa parceria com a Vanessa tem produzido em mim e no meu regional coisas muito importantes e potentes. Então, publicamente, muito obrigada, minha amiga. Prazer é todo nosso. A Gabi está aqui dando uma olhada no organograma e no desenho do Paraná e admirando, né, a grandeza que é o Paraná, né, o sistema conselhos, assim, a dificuldade, né, que deve ser gestar tudo isso, né, gerenciar tudo isso. Então, mais um motivo para a gente admirar muito mais quando surgiu, né, esse evento. Falei, olha, tem a Grise, né, minha primeira mulher preta, presidente do Paraná, e que é maravilhosa e que tem enfrentado grandiosamente, até demais, às vezes, né, dona Grise? Todos os ataques aí de ser uma mulher preta e estar nesse espaço de poder que não é feito para nós, que não é pensado para nós, né? Mas que é isso, a gente vai estar aqui, você com a sua bandeirinha, coitada, que está mais surrada, mais surrada que tudo, mas que está levando a mensagem de que deve sim existir uma psicologia antirracista, e não é uma psicologia antirracista dizendo que é antirracista, mas é de fato fazendo o antirracismo, né? É isso mesmo, Vanessa. Acho que esse é o compromisso da gestão, que a gente consiga fazer uma psicologia antirracista de fato, e entender, porque às vezes as pessoas querem nos separar, porque é vantagem para outras pessoas, para as pessoas que podem se manter no poder, não para nós, separar as nossas lutas, né? E nós entendemos que a psicologia negra e a psicologia indígena, ela é uma luta irmã, nós fazemos a luta juntas. Né? Não a gente não separa a nossa luta, a gente apoia a nossa luta. Lógico que em algum momento, com protagonismo diferente a depender da situação, né? Então, a gente fez no Paraná, no ano passado, um grande evento sobre o marco temporal, grande evento para nós, né? Talvez não um evento do que precisaria ser feito, mas dentro do sistema conselhos, eu acho que ele foi um grande evento. Então, é a hora de fazer com o protagonismo indígena. Às vezes a gente faz outras coisas que precisa colocar em foco o protagonismo negro, mas isso não quer dizer que a nossa luta é separada em forma alguma. A nossa luta é conjunta. Grise, nós que agradecemos a sua disposição, né? Sua história é inspiradora para a gente, né? Como você disse, é um lugar onde às vezes nós mesmos não nos vimos, né? E essa resistência, às vezes, nossa, né, de ocupar um espaço no qual a gente não se vê, né? Então, é importante essa representatividade sempre. E assim,
Eu mesmo confesso, quando a gente vai ocupar um espaço no qual a gente não está acostumado a estar, a gente sempre também muito medo e a gente precisa todo desse apoio, né? E isso, a história é a inspiração para mim também, né? Que a Vanessa disse, tu veio aqui e, sim, nos dá mais força, nos dá ânimo, né? Tem uma referência. E imagino as dificuldades que você passou e passa, né? Mas essa resistência que abre caminho para os outros, né? Nós, né? Nós é o coletivo. Muito obrigada, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, só levantar a mãozinha aí. Pietra? Boa noite, gente, tudo bem? Eu já havia participado, né, do núcleo de questões sociais quando eu ainda era acadêmica no FMS, e fico muito feliz de estar podendo participar novamente das reuniões e ver essa construção acontecendo novamente. E aí hoje eu só queria trazer uma questão que a gente está organizando. Eu não sei se todo mundo acompanha, mas tem a Articulação Nacional de Psicólogos Negros, a AMPSINEP, e de pesquisadores, e a gente está organizando, e eu faço parte do núcleo regional daqui, do Mato Grosso do Sul, e até hoje e amanhã a gente está fazendo uma ação que é referente a protocolar, né, uma nota de repúdio referente à agressão que aconteceu. Eu não sei se todo mundo acompanhou, mas houve uma agressão de uma aluna negra numa escola aqui de Campo Grande. E aí a gente está cobrando, né, uma postura diferente de algumas organizações, tanto a nível municipal e a nível estadual. Então, assim, aí eu também faço esse convite para vocês participarem dessa articulação, para a gente ganhar força e trabalhar sempre juntas. E então é só trazer esse ponto e que eu fiquei muito feliz de ouvir a Grisiele, de estar podendo participar e só trazer assim que muito recentemente eu assisti o filme Medida Provisória. E aí você trazendo, né, essa questão do aquilombar e do como que funciona, né? E no filme, assim, né, eles até falam que eles não querem usar o nome quilombo, agora até esqueci o nome que eles usam, mas foi muito significativo. Eu lembro que em uma determinada cena, né, entra um moço branco que se relaciona com uma das pessoas negras que estão nessa organização, e eu achei muito importante você trazer essa questão do que pessoas brancas que não tentavam dominar e tornar pessoas objetos e ter a posse delas, também podiam e algumas vezes estavam, né, acolhidas nesses quilombos. E isso me fez pensar assim, o como que a gente precisa articular também, né, e usar algumas outras formas para ser ouvido. E daí eu queria só trazer essa outra contribuição e fazer esse convite. É isso, obrigada. Ô, Gris, e só para contextualizar para você o que aconteceu, que a Pietra trouxe para gente, inclusive, Pietra, estamos aguardando você aqui novamente, tá? Aguardando participar do núcleo, fica à vontade, a casa é sua, sempre foi. Aconteceu numa escola aqui de Campo Grande, uma menina de 4 anos, uma menina negra, ela foi abraçar um menininho, entrar na fila, e o pai desse menino entrou na escola e empurrou ela. Daí ele quis dizer que o menino era autista, que não gostava de abraços e tal, mas o próprio menino depois disse que o pai não gosta de pessoas de olho castanho. Então, né? E só apontando que não foi só agressão à criança, ele agrediu também a diretora, foi um caso bastante sério, e que, assim, algumas pessoas que trabalham na escola validaram esse discurso do pai de que ele é uma criança atípica, com desenvolvimento atípico, e que ele realmente não gosta de muito contato, mas houve outros profissionais
que apontaram o como a criança é realmente carinhosa nesse ambiente, adora interagir. Então, assim, são questões que reforçam como, em dados momentos, o pacto da branquitude vai sempre defender a pessoa que parte para o ato agressivo, mas em algumas outras situações ainda a gente consegue se organizar e falar, olha, isso é racismo, e não foi acolhido como injúria e nem como racismo quando eles foram denunciar essa situação. Não foi acolhido dessa maneira, foi tido só como uma invasão, algo nesse sentido. Então, assim, é muito significativo e para a gente que é psicólogo, que é algo muito recente, saiu a legislação de que obriga a presença de psicólogos nas escolas, mas ainda está tendo todo um processo de organização disso aqui no estado, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente se organizar e se posicionar. Então, fico muito feliz de estar podendo falar e estar na presença de todos vocês. Eu vi esse caso, eu só não sabia de onde ele era. É muito cruel, né, gente? É muito violento. Uma criança de 4 anos, né? Mas isso é isso. Né? Eu fico meio sem fôlego, assim, e acho que a gente vai enfrentando isso dentro, quando a Vanessa falou, né, de levar as pautas, né, de que a violência não aconteça dentro do sistema, porque a gente vê dentro do sistema, né, quando a gente conta as coisas e as pessoas não entendem. Às vezes eu preciso falar, agora isso diminuiu já, mas às vezes eu conto uma coisa, aí eu preciso pegar uma conselheira branca para contar exatamente a mesma coisa que eu contei, para as pessoas entenderem o que eu estava contando. Mas é importante que a gente tenha pessoas brancas aliadas também. Uma coisa que eu já entendi no meu plenário é que a nossa diretoria, assim, somos em 4 pessoas. É uma pessoa queer, uma mulher branca e 2 mulheres negras. A pessoa queer não viaja, então só está presente em Curitiba e online, porque a gente faz plenárias online. Todas as nossas plenárias são transmitidas para todo mundo online. Então, ela participa online. A conselheira branca, no geral, vai. Quando ela não vai, estoura alguma coisa. Porque quando eu falo, nem sempre eu sou escutada. Minas, as presidências em Minas é igual aqui. Aonde que a gente está concentrado a maior presidências negras? O Sul, porque Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é todo mundo presidências e vices negras. E Minas e Bahia. O resto do Brasil não são pessoas negras nas presidências, às vezes na vice. Na vice a gente tem bastante gente. E é a mesma coisa. Então, a gente ter pessoas brancas aliadas é muito importante para a gente. E é aliada e racializada, para entender que hora que eles entram na frente para nos defender. Porque, às vezes, a gente também não tem corpo. Às vezes, a gente não consegue. Às vezes, acontecem coisas que a gente fica tão transtornado que a gente não consegue fazer a defesa. E é muito delicado, né? É muito delicado. Então, eu também queria dizer disso para vocês, da importância da gente entender que esses lugares ocupados por nós são lugares políticos. E que a gente tem uma função de abrir a picada, como a Jaqueline falou, para quem vem depois. Para mim, sempre foi isso. Não é por mim, porque por mim, eu estou fazendo outra coisa na minha vida, tem um monte de coisa que eu gosto mais. Mas eu aproveito, eu fui ganhando, eu não sei muito bem por quê, para ser bem honesta, gente, eu não sei por que eu fui ganhando visibilidade no cenário nacional, mas eu tenho consciência de que eu fui ganhando visibilidade. Então, eu preciso usar essa visibilidade que eu ganhei em prol do nosso povo. É essencial que eu use a visibilidade que eu ganhei em prol do nosso povo. Só que o que é fundamental? Que eu também tenho escora. Acho que a Rose falou um pouco disso na reunião da Comissão Étnico-Racial no Paraná esse final de semana.
A gente está tentando, desde o comecinho da gestão, racializar todas as pautas. Então, que todas as comissões precisam ter pessoas negras e pessoas indígenas. Como as pessoas indígenas ainda não são número suficiente para ocupar todos esses espaços, somos nós que precisamos ocupar em conjunto. E aí, a hora que eu não sei, eu fiz isso esses dias para a Vanessa. Tinha um negócio da Comorg, falei, Vanessa, o que é aqui? É O ou é E? O que você defendeu lá? Não estou lembrando. Então, eu não tenho bem certeza, mas eu sou parceira e é junto. Vou trocar com a Vanessa e a Vanessa vai me dizer, ó, na Comorg, porque eu estou na Comorg Nacional do CNP, a Vanessa vai me dizer, ó, presta atenção nisso aqui para a Comorg, e eu vou levar, porque a gente ainda não tem número suficiente nos espaços. Então, quem tá tem que fazer a luta. Então, quem tá, vocês da SER, do Mato Grosso do Sul, precisam se dividir em outros espaços também, para racializar as outras pautas. É preciso ter gente na escolar para dizer esse tipo de coisa que aconteceu com a menininha de 4 anos dentro de uma escola é inadmissível. Mas a gente não fala só dentro de um núcleo específico. Tem uma situação, para mim, muito estranha aqui no Paraná. É uma psicóloga vem falar comigo, vem dizer, acho que ela trabalha, sei lá, se no SUAS ou no Tribunal de Justiça, e é uma psicóloga negra. E eu digo para ela, ai, vem participar da SER e tal, de um lugar de felicidade, né? Porque é um convite, para mim, convidar alguém para ir participar da SER é como se eu estivesse dando um presente para a pessoa. Essa pessoa se ofendeu tanto desse meu convite, tanto, porque ela acho que entendeu que eu só porque ela é negra eu acho que ela é só isso, mas é contrário disso. É na comissão étnico-racial que a gente soma força e que a gente vê cada um de nós está estudando uma outra coisa. Uma estuda clínica, outra estuda escolar, outra estuda trabalho, outra estuda desenvolvimento, outra, sei lá, cada um estuda uma coisa, estuda esporte, estuda não sei o quê, e na SER a gente se junta e soma força. Ó, nós estamos precisando olhar coletivamente ali naquele lugar, e vamos para lá fazer aquilo, né? Então, na SER não é porque nós só sabemos falar de racismo, ou de antirracismo, é o contrário, nós sabemos falar de todas as pautas da psicologia. Cada um vai se aprofundando em uma pauta específica. Mas, aqui a gente se junta para pensar coletivamente quais são os nossos passos políticos. Eu falei, e a Estevita está de mão levantada. Oi, gente, boa noite. Peço desculpa desde já, mas não vou conseguir abrir a câmera. Sou Estevita Pataxó, do extremo sul da Bahia. Sou membro, né, da BIPSE, com muito orgulho, muito prazer, né, de fazer parte desse coletivo. Muito do que eu estava pensando aqui, de comentar e pedir para você falar até um pouco mais, Grisele, você já comentou agora, que você falou sobre o aquilombamento, né, e de que isso parte da disposição das pessoas, né? Porque o que eu percebo em muitos espaços, né, que a gente tenta ocupar, é que as pessoas que muitas vezes se dizem parceiro, na hora que o bicho pega, muitas vezes não são, né? E que as nossas pautas, em determinados momentos, vão ficando em segundo plano, né? A pauta dos povos indígenas, enfim. E eu vejo que o Paraná tem feito um movimento muito interessante, né? Até com esse próprio evento que você falou do marco temporal, enfim. Como vocês, né, conseguem, né, de alguma forma, de fato, fazer esse aquilombamento, porque eu vejo, assim, quando fala relações étnico-raciais, a gente é apagado nisso, muitas vezes. Eu falo isso até porque ano passado, né, eu ainda estou no processo de concluir, mas estava em uma pós-graduação com esse título, e assim que eu fui para o processo seletivo, já me foi falado que ali a principal pauta seria da população negra. Então, tive uma aula de saúde indígena, né? Foi assim, alguns professores
fizeram um esforço de talvez trazer ali, né, tentar costurar algumas coisas nas aulas, mas era claro, né, e muito reforçado por todos os professores que iriam ministrar as aulas, que ali era um espaço para falar da população negra. E queria ser pensado talvez uma outra pós-graduação que falasse sobre saúde indígena, enfim. Então, eu percebo que, de alguma forma, ainda estamos segmentados, né? E que esse ponto comum, né, e pensar pessoas indígenas que também estão falando aí sobre raça, né? Que nós também somos racializados de alguma forma, né? Ainda fica sempre em segundo plano. Então, assim, teve nessa pós, por exemplo, eu aprendi muito, né? Naquele momento que foi falado ali que iria tratar mais a população negra, para mim não foi um problema, assim, a ponto de não fazer a pós-graduação, mas senti falta disso, né? E era uma instituição pública. Então, acho que esse lugar de também, né, sempre tentar nos separar em caixinhas também de alguma forma, nos enfraquecer, né? Acho que é isso. Eu concordo muito com você desse lugar, né? E a leitura que eu faço, que pode ser uma leitura equivocada também, é uma leitura minha de cenário, né? Não é nenhum estudo teórico sobre. Acho que durante muito tempo a gente ficou tão fora da rota, todas nós, que quando a intelectualidade negra começou a estudar, as primeiras intelectualidades negras surgem, talvez tiveram mais dificuldade de fazer esse processo, de entender que a gente estava junto na pauta, né? Eu acho, sim, que isso ainda se apresenta, mas eu acho que acho que ao avanço do que foi possível até aqui historicamente, e agora, nesse tempo histórico, é nossa função avançar explicitamente, mostrando, articulando, produzindo teoricamente, dizendo que às vezes a gente se separa por questões mais específicas, mas que a nossa pauta é conjunta. Em nenhum momento, quando eu estou falando de psicologia antirracista, eu estou falando para povos negros somente. O tempo todo eu estou falando da psicologia antirracista. Entendendo que, embora a gente tenha discriminação de muitos povos, de muitos outros povos para além do nosso, mas no Brasil, as pessoas que morrem por racismo é a população negra e é a população indígena. Val, que prazer ter você aqui. Você está de microfone fechado, Val. Me ouve agora? Boa noite, gente. Na verdade, eu estou aqui observando e ouvindo desde o início. Eu não estou por nenhum coletivo, na verdade. Eu vi o folder, né? Falei, reunião aberta, núcleo de psicologia, relações raciais, direitos humanos. Falei, é comigo mesmo. Bom, eu acho que daqui da sala eu conheço a Jaqueline, estivemos em algum momento juntas, em alguma reunião, acho que no CFP. Para quem não me conhece, eu sou Val Marques, aqui de Porto Velho, Rondônia. Hoje eu ocupo a presidência do CRP 24, Rondônia e Acre. E aí, eu ouvindo, Grise, eu me identifico muito, e acho que desde a primeira vez que eu te vi, eu me identifico, e agora, primeira vez que eu estou, de fato, ouvindo, né, a tua história, o teu acesso à presidência de um CR, e vendo quando você fala e diz assim, eu não sei como eu cheguei, eu não sei como você ocupa esses espaços, né, quer dizer, essa popularidade que eu vou dizer assim que você tem. Desde a primeira vez que eu te vi, eu não tive dúvida do teu potencial e do quanto você influencia mulheres.
Aqui em Rondônia, hoje, eu corro atrás dessas pautas, né? Porque nós temos o espaço, nós temos a necessidade, nós temos essas demandas, né? Tanto quando se trata dos povos indígenas, né? Da psicologia antirracista, que a gente precisa, né? Muito dialogar sobre isso. E aí, eu vendo esse movimento aqui de todas vocês, nessa sala, o que eu observo? Que eu tenho muito que aprender. Porque nós temos, eu vendo nessa questão de racializar mesmo as comissões, hoje a violência, o preconceito, ela está também dentro do sistema conselho, né? E aí, hoje, se nós olharmos para as nossas comissões dentro do CRP 24, nós até temos, por exemplo, nós temos uma indígena psicóloga, mas nós não sabemos como fazer, como adentrar esses espaços, porque por muitos anos, e o nosso CR ele é muito novo, é o caçulinha, nós só temos, acho que 5 anos, né? Porque antes nós éramos seção. E aí agora a gente está entrando nesse espaço, mas nós não sabemos como fazer, porque nos foi tirado isso. Essa questão da luta, da busca, nós não tínhamos. Então, com o tempo, eu acredito que vocês, conhecendo mais um pouco da realidade aqui do CRP 24, vocês vão entender um pouco melhor, né, de qual é esse lugar que eu estou falando. Então, assim, a gente tem hoje, por exemplo, eu estive no Acre semana passada, observando, fazendo algumas visitas, e nós temos uma indígena psicóloga numa comissão, e inclusive na comissão da CARP, ela está, acho que da comunicação social também, mas nós ainda não sabemos como entrar nesses espaços, porque isso nos foi tirado, ou melhor, não foi nem nos proporcionado, né, esse espaço. E aí o que acontece? Estando junto aqui de vocês, ouvindo esse caminho que vocês já têm, para mim, particularmente, é muito importante. E eu acredito, Grise, onde eu vejo, né, que você está, eu digo, é ali que eu vou ouvir, ali que eu vou aprender, e cada vez que eu te ouço, eu me fortaleço cada vez mais, porque a primeira vez, eu conversava com uma amiga hoje, e inclusive com a minha companheira, eu dizia assim, que a primeira vez que eu te vi, e vi também a vice-presidenta do CFP, eu falei, são 2 mulheres potentes. E ao ouvir vocês e ver vocês pela primeira vez, eu senti que eu podia, assim, que eu tinha voz, que eu podia falar. Mas eu não tinha esse espaço. E aí eu descobri através de vocês e dessas pautas que eu sigo, dessas reuniões, aprendendo cada vez mais, né, a estar nesses debates, nessas pautas, eu vi que a gente pode sim, e é como, acho que foi a Jaqueline que falou, quando abrem essa picada aí, vocês vêm abrindo muito bem, e a gente vai se apropriando. Então, eu quero muito agradecer, porque eu vi e peguei o link e entrei, e me aceitaram, eu falei, que bom. Porque aqui em Rondônia, em Porto Velho, principalmente, a gente tem, sim, tem essas necessidades que eu já falei, tanto que acho que 2019 e 20, o máximo que eu me aproximava dessa pauta das relações raciais, de trabalhar essa questão dos preconceitos, do assédio, foi num grupo de pesquisa que uma amiga minha, que é doutora, Rosângela Hilário, ela é da Universidade Federal, hoje ela está em São Paulo. Então, ela cria um grupo de pesquisa chamado Audre-Lorde. E aí eu entro, porque nós não temos ainda, tá? Ainda, a partir de hoje, eu já começo a pensar nesse espaço da psicologia para o Estado, para a categoria, para organizar esses espaços de debate, né, das relações raciais, porque antes o que a gente tinha era só esse grupo de pesquisa e eu participava. Então, ali eu começo a ter contato, porque também na minha formação, eu não tive professoras, eu não tive autoras negras que eu pudesse ler. E aí, depois desse grupo de pesquisa, eu venho, né, conhecendo Audre-Lorde, Bell Hooks, Jamila Ribeiro. Então, agora eu tenho essas referências. E partindo de vocês, eu busco muito mais. E é mais um desabafo aqui. Então, nesse lugar da presidência que eu ocupo hoje, um pouco, Grise, a tua história é muito parecida com a minha.
ou a minha história é muito parecida com a sua, nesse lugar, no sistema conselhos. Então, eu também ocupo esse lugar, né, num momento não muito agradável, mas, enfim, isso é pauta para um outro momento. Mas eu fico muito feliz e quero agradecer e me fortaleço muito. E quero estar em todos esses espaços de debates, porque eu preciso, como mulher preta, parda, né? E, enfim, tem muita coisa para falar, mas eu já entrei, como é que se diz? Já entrei de gaiata aqui, mas muito obrigada pelo acolhimento. Obrigada a você, Val. Temos uma foto juntas. Prazer te ver. Prazer, Jaque, obrigada. Bom, acho que é isso, né? Todos aí, volte sempre, viu? A casa é sua, pode se aproximar sempre que tivermos ações. É muito bom, né, para a gente compartilhar esses pesos, né, que são tão necessários aí, porque é justamente isso. Eu sempre digo isso, eu não estou aqui por mim. Se fosse por mim, eu estava em casa, com as pernas bem para cima, né, bem descansando. Mas não, a gente está aqui preparando o caminho para quem vem depois, né? E eles vêm, eles estão chegando. E quando eles chegarem, vai ser minimamente mais confortável do que é para a gente. E esse é o nosso objetivo. Então, eu gostaria muito, Estevita maravilhosa, deusa baiana, muito obrigada pela tua presença, né? Por todo esse brilho pataxó que só você demonstra tão bem, mesmo de câmera fechada, olha que legal. Muito obrigada a todas vocês que tiveram esse tempinho com a gente. Ô, Vanessa, nós temos Jaciane de mão levantada, não sei se você está vendo. Me perdoe, é que eu estou olhando aqui pelo celular, porque o note está virado para mim, eu não vi. Desculpa, Jaciane, pode falar. Não, imagina, fica tranquila, que na verdade eu ia esperar mesmo essa já despedida, que eu sei que já está no final. Eu sou a Jaciane, aqui em Mato Grosso do Sul, né, só para, na verdade, eu tenho participado das discussões no Conselho de Psicologia, mas na Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho. Então, essa temática me dá, é importante que nós estamos interligados, porque todos somos psicólogos, né? E eu sempre estou procurando, assim, não sair da linha, que eu preciso cuidar da minha atuação enquanto psicólogo frente a todas essas confusões, né, das sociais, né, essas confusões, né, as discriminações, enfim, né, as violências, tudo isso, o mundo do trabalho está cheio. Então, a minha pergunta era, claro que a gente nem precisa falar, né, agora, mas eu acho que é para a gente podemos refletir, depois trocar, né, escrito, mas assim, o nosso papel de psicólogo nessas instituições até, onde a gente tem visto todas essas dificuldades, como nós estamos discutindo eles, assim, né? Eu busco, o tempo todo eu fico em movimento, assim, agitada, e me diferenciar a minha percepção, por exemplo, eu, enquanto psicóloga dentro da empresa, eu vejo essas discriminações, a minha composição, a minha atuação é diferenciada do secretário de Direitos Humanos, por exemplo, né? Do ministro de Direitos Humanos, né? É diferente, né? E as relações étnico-raciais, que a colega aí tocou, que é um conjunto, né? E a gente tem que tomar cuidado para não separar, porque é mais profundo, né? Para a gente não separar, porque na empresa é mais delicado, a gente nem pode separar, porque a discriminação é de mais jeito, né? Tá? Então, assim, só para falar de nós enquanto psicólogo, porque nós somos um conselho de atuação, da profissão. Como a gente está frente a isso, né? Esse exemplo da criança, que aqui, né, mexeu bastante, eu achei bacana você colocar assim, então, como que está essa lei que era obrigado aqui a ter o psicólogo na escola? Eu acho que a gente tinha que ir
brigar nesse movimento. Eu não sei se já tem uma briga nesse movimento. A minha pergunta era essa. Cada vez que acontecem algumas coisas, a nossa briga maior está pela nossa atuação enquanto psicólogo, porque senão a gente se mistura lá e a gente fica parecendo um assistente de direitos humanos, né? Um secretário municipal de direitos humanos. Então, e é isso, joguei. Eu acho, Jaciane, importante isso que você está dizendo, inclusive que me dá condições de dizer, né, da importância da gente entender que a psicologia tem bastante dificuldade de entender que racializar as pautas, racializar a psicologia, é entender do desenvolvimento da subjetividade, da subjetivação do povo brasileiro. Exatamente. Que hoje, pelo IBGE, somos mais de 57% em número, pensando o povo negro. Se pensarmos os povos indígenas, com todo o massacre indígena brasileiro, somos 305 povos. Então, a gente está falando de muita gente. E a psicologia precisa entender que ela precisa se racializar. Tem um texto da... Poxa, eu falei dela hoje, estou esquecendo. Foi falado aqui também. Não é da Neuza, não é da Cida Bento. Não, ela não é psicóloga. Ela é socióloga, se eu não me engano. Ai, gente, como que eu esqueci? Estou com o livro dela na cabeça. Ela desce o sarrafo na psicologia. Ela vai dizer que o primeiro evento da psicologia que foi feito sobre questões étnico-raciais, se a memória não me trai, é de 2002, enquanto todas as outras áreas das ciências sociais já tinham produção. Olha o quanto nós estamos atrasados. É em 2002 que começa a tatear sobre as questões raciais. É muito atraso para a psicologia brasileira. É muito atraso. A gente não consegue entender que isso fala da subjetivação do povo. E se fala da subjetivação do povo, fala da psicologia em todas as suas áreas de atendimento, de atuação. É na educação, é no trabalho, é na clínica, é no esporte, é no hospital, é em todos os lugares. Porque está falando da subjetivação das pessoas. Então, é preciso que a gente entenda isso, porque senão a gente fica achando que nós estamos militando quando nós estamos falando em psicologia étnico-racial ou psicologia antirracista, e nós não estamos militando, embora a gente também esteja, mas o que a gente está fazendo é transformar essa psicologia que também é racializada. Tem cor a psicologia brasileira, mas não é a nossa. A psicologia brasileira tem cor e é branca, tem cultura e é branca. Só que isso não fala da maioria da população brasileira. Fala de uma porcentagem da população brasileira. Então, quando a gente fala em racializar a psicologia, a gente está falando em racializar tudo. A pessoa branca precisa entender o que significa ser branco no Brasil. A pessoa negra precisa saber o que significa ser negra no Brasil, a pessoa indígena precisa saber o que significa. Só que a pessoa indígena sabe, a negra nem sempre sabe. A indígena, eu acho que, posso estar equivocada, mas eu acho que a indígena, no geral, sempre tem as exceções, a indígena sabe o que é ser indígena. A negra não, porque a gente passa por um processo de embranquecimento da população brasileira, que é tentar tirar todas as marcas indígenas e negras da população brasileira, que a população negra é perdida. Tanto que a Neuza Souza Santos escreve um livro, chama-se Tornar-se Negro.
É um processo no Brasil. E eu vou ser honesta para vocês, eu sempre fui estudiosa, sempre fui boa aluna, sempre fui implicada, sempre participei de tudo quanto é tipo de... Mas tornei-me negra muito tarde. Há pouco tempo. Eu precisei entender que aquele incômodo que eu sentia, que eu achava que era alguma fratura narcísica minha, não era meu, era coletivo. Quando eu comecei a ouvir outras mulheres negras falando daquela mesma coisa que me doía, eu falei, não, não é possível que tem tanta mulher sentindo a mesma coisa que eu. Então, isso aqui não é pessoal meu. E aí, sim, eu fui estudar e fazer o processo de racialização. Tarde. Para quem sempre foi boa aluna, tarde. Mas por quê? Porque eu não tive acesso a nada disso antes. Então, uma das coisas que a gente faz é viabilizar acesso. As pessoas saberem que isso existe. As pessoas se implicarem com essa existência. Né? Senão, a gente fica achando que o que nós estamos fazendo aqui é um baita do mimizão. Não, não é um baita do mimizão. Né? As pessoas na escola passam por questões que estão relacionadas ao racismo. Aqui na minha cidade tem ixi, não estou lembrando, e molhei meu celular aqui, vi agora. Tem como é o nome daquele lugar Guarani que a gente foi aqui, Vanessa? É um território, né? Um território Guarani. Território. Guarani. E é um território Guarani muito atípico, né? Dos outros territórios, porque esse povo juntou um dinheiro, não sei muito bem como, não sei se foi um projeto que foi feito estadual e conseguiu comprar o território. Mas os meninos Guarani não sabem falar o português. Então, na escola, tem uma série de questões que eles enfrentam que são questões étnico-raciais. Nós estamos falando do quê? De mimimizice? Não. A gente está falando da psicologia escolar que precisa se racializar. O que eu estou defendendo há 2 anos, no mínimo 2 anos, eu já defendo há mais tempo, mas há 2 anos tem aparecido, é que todas as áreas da psicologia precisam se racializar. Senão vão ser incompletas. Eu acho que agora falei demais. E aí, para deixar a Vanessa terminar, a gente precisa ler autores indígenas, a gente precisa ler autores negros. O livro da Bipsy ficou lá na minha clínica, eu estou em casa, não tenho ele para mostrar agora, mas nós temos a produção da Bipsy, tem essa produção da Geni, tem produção de outras pessoas, temos a produção negra, né? A gente precisa ler e entender do que isso se trata. Clary? Rapidinho, só pegando um gancho no que a Grisiele comentou, eu acho muito importante as disciplinas, né, de psicologia, algumas disciplinas que são transversais, como Psicologia e Diversidade Humana, 1 e 2, né, e como é difícil a gente abordar essa questão, né, eu acabei passando um processo seletivo aqui para a UFMS, e assim, eu sofro muito com os alunos mesmo, né, quando a gente começa a abordar a questão racial, a questão ética, né, étnica, ética, de todas as partes, né, como é difícil, como a gente apanha, inclusive, nossa, você está errada, nossa, como assim? Você quer fomentar a discussão entre alunos brancos e não brancos, entre população LGBT e héteros, né? E é nesse nível, assim, sabe, como é difícil, né? A gente tentar deselitizar esse povo ou tentar fazer eles se enxergarem, né, que eles não são exatamente a elite, né? Ou não aquela elite que eles pensam que são.
Eu acho que é muito isso, né? A Grisi falou muito das ações afirmativas, das cotas dentro do sistema conselhos, e esse é meu último mandato aqui como conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul, e acho que a maior vitória é participar dos 2 GTs, né, que instauraram essas cotas e que, com muito custo, né, foi aprovado e está sendo implantado, está muito distante do ideal, mas acho que é o início, né, e é isso, nossos corpos que precisam ocupar esses espaços para incomodar, né, nós precisamos incomodar o sistema para que nós possamos ser ouvidos, para que nós possamos ser respeitados, para que nós possamos nos mantermos vivos, né? Não é um lugar confortável, mas é um lugar necessário. Então, mais uma vez, agradecer a todas presentes, agradecer a Grisi maravilhosa, minha amiga presidenta, né? Muito obrigada pela parceria, pode contar comigo sempre no CR também, no 08, e que a gente possa fazer mais trocas como estas, né? Muito obrigada a todas as presentes, aguardo vocês numa próxima atividade, aguardo vocês para participar, né, dona Pietra? Aqui, né, no NUPSIR, precisamos de psicólogas pretas para enegrecer esse conselho cada vez mais. Muitos beijos, até a próxima. Vamos fazer um print? Amo. Já fez? Eu tô bonita nesses, né, por favor. Não, eu não fiz, eu tentei fazer. Todo mundo abre a câmera. Ixi, eu não enxergo. Pronto, querida. Eu não sei fazer. Quem pode fazer para nós? A Gabi, maravilhosa, já fez. Já manda para a Grise, Grise já manda para mim. Isso, já vamos distribuir a beleza. Muito obrigada novamente, até a próxima, boa noite, bom descanso. Obrigada, beijos.